Olá, estamos aqui hoje para dar continuidade do vídeo o que é a realidade, né? Agora a gente vai abordar um aspecto até interessante que eu não posso deixar de mencionar, né? Eu sou, todo mundo sabe, pelo menos quem me conhece, né, e quem já assistiu meus vídeos, sabe que eu sou declaradamente ateu. Eu não tenho postura religiosa definida, eu não tenho crença em Deus e divindade, não acredito no sobrenatural. Eu nem gosto da palavra crença ou da palavra acreditar, porque uma coisa que eu descobri, né, ao longo das minhas investigações, né, ao longo da minha vida, né, geralmente uma vida voltada, né, para a investigação da realidade, né, que é o nosso tema aqui no momento, né, investigação do que seria, né, isso que se chama realidade, né, que muitas das vezes é mais psicológica do que propriamente a realidade observável, a realidade sensorial. Muitas das vezes o que nós sentimos, o que nós percebemos, não tem a ver com a realidade prática, né? Isso é muito comum, por exemplo, na psiquiatria. A psiquiatria, ela pode se convencionar a dizer que, não é um termo técnico, né, mas o louco, né, ou a pessoa que sofre de uma disfunção, né, se sofre de um problema mental grave, né, dentro da psiquiatria, eu acho que a definição clássica de uma pessoa que está com problemas mentais sérios, né, como a esquizofrenia, por exemplo, é exatamente a não capacidade de perceber a realidade, né? Então, o termo loucura está associado a isso. O termo loucura está associado com uma realidade paralela construída pelo indivíduo que não tem a ver com a realidade que os outros indivíduos experimentam, né? Então o louco é esse, e uma das características básicas da loucura é a falta de senso crítico, né? Que um ser consciente, nós sabemos que um dos parâmetros básicos da consciência é a capacidade crítica, né? Crítica e autocrítica, a capacidade de avaliar o outro, se autoavaliar, né? A capacidade de sair da sua própria individualidade, da sua própria cosmovisão, né? E filtrar conceitos, filtrar ideias suas e também externas, né? E filtrando isso, chegar a uma síntese do que seria o real, né? Então, o louco é exatamente esse. O louco, o mentalmente desequilibrado, é exatamente a pessoa que consegue existir, né, psicologicamente numa realidade que difere da realidade dos demais, né? Difere da realidade prática, né, da vida. Então, uma característica básica da loucura é essa. E muitas doenças, né, por exemplo, a bulimia, né, que não chega a ser uma loucura, mas doenças de fundo psiquiátrico, né, a depressão, né, a depressão grave, né, ou a bulimia, né, que essas pessoas que são magras, magérrimas, né, e se imaginam gordas, elas não visualizam o real, elas não visualizam a realidade, né, como ela é, elas não conseguem observar isso, elas vivem num mundo à parte. Então, essa visão deturpada da realidade é uma disfunção, é uma distorção, é chamado, digamos assim, de um transtorno, né, um transtorno mental. Então, se você for observar, talvez a maioria dos transtornos mentais seriam exatamente isso, né? A não observância, a incapacidade de observar a realidade prática, a realidade objetiva, né? Então, um dos aspectos, né, que inclusive Freud, né, que é o grande pai, né, da psicanálise, né, o grande criador de todos esses conceitos, né, de todas essas ideias, né, que estabeleceu, digamos assim, uma codificação, conseguiu codificar, conseguiu organizar, conseguiu sintetizar, né, o que seria a psicologia, né, o que seria né, ele estabeleceu as bases para o estudo comportamental, né, inclusive até para o estudo também da própria doença mental, né, ele estabeleceu esses parâmetros, essas bases. Então, o próprio Freud observa uma coisa muito interessante. Eu acabei de falar, por exemplo, ele tem um estudo muito interessante sobre a religiosidade, né, o sentimento religioso. Por
Porque o que é o sentimento religioso? O sentimento religioso, cientificamente, ele é totalmente explicável. Isso aí, quem estuda esse aspecto das religiões comparadas, da psicologia aplicada na religião, da própria filosofia, né? A essência das palavras, né? Isso é importante para que você estude filosofia ou estude qualquer área de conhecimento. Você tem que saber muito bem, entender muito bem a semântica, né, das palavras, o significado real das palavras, para que não haja confusão, né? Eu citei no meu último vídeo a questão, por exemplo, de Deus, né? Ninguém define o que é Deus, né? Então, você pergunta para o indivíduo o que é Deus, ele fala, Deus é uma coisa indefinível. Então, como é que você pode trabalhar em cima de uma questão que é indefinível? Não existe ciência para estudar o indefinível. Então, Deus não é contemplado pela ciência justamente por isso, porque é uma coisa que não tem conceito, né? Quem acredita, sei lá por quê, sabe-se lá por quê. Mas a ciência explica por que acredita. O indivíduo, ele diz que sente, né? Ele diz que sente a presença. Tudo isso é explicado. Né? Tudo isso é a base de todo esse sentimento, ou desse sentimentalismo, ou desse espiritualismo, né? É explicável totalmente pela ciência. Né? O que é o espiritualismo? Né? No fundo, o espiritualismo é o apego ao sobrenatural, né? A espiritualidade, a religiosidade são desconhecimentos de processo, não são interpretações. Então, não existe fundo real para a religião. Por isso que existem diversas religiões. Né? A ciência só existe uma. Né? A ciência, ela é multidisciplinar, apesar dela ser multidisciplinar, né? Ela ter vários aspectos, várias ramificações, né, científicas, várias especialidades científicas. A ciência é uma só, porque se uma especialidade não corrobora a outra, não é ciência. Se uma especialidade não utiliza o mesmo método racional, né, para chegar a uma verdade, não é ciência. Então, por isso que a religião jamais vai conseguir se conciliar com a ciência, enquanto a religião não utilizar métodos satisfatórios para a inteligência. Né? Porque não se pode dizer que não existam religiosos inteligentes, pessoas inteligentes existem em toda parte. Agora, existe sempre uma omissão de inteligência por parte dos religiosos, porque o religioso tem um conteúdo de arrogância, né? Ele simplesmente, quando se trata do assunto de religião, ele abandona todo e qualquer método científico, todo qualquer método racional, todo qualquer método investigativo e cai na emotividade pura, da tendência, né, para o seu próprio ego, né? Cada um. Por isso é que existe uma religião para cada ego, né? Existem miríades de religiões, né? Por quê? Porque nenhuma delas se entende, nenhuma delas chega a um senso comum, né? Então eu vou partir aqui, não vou nem cair muito nesse aspecto, não, porque isso geralmente gera muita polêmica, a questão da religião. Mas eu vou ter que entrar num aspecto que é o aspecto científico, né, psicológico do conceito de religião, de como surge o sentimento religioso. Porque tudo isso aqui está abrangendo, né, o nível de realidade, os níveis de realidade, né, o que é a realidade. A criança, em tenra-idade, ela possui dois aspectos, né? Ela é incompleta no seu processo de desenvolvimento, porque a criança ela possui o id, que é a tendência instintiva, né? Então, são as verdades universais que são passadas de geração para geração através do código genético, né? Então, uma criança ela já nasce com toda a tendência, com toda a carga, né, genética instintiva dentro dela, impregnada da espécie, né? Jung chamava isso, né, o grande Jung, né, que foi discípulo, né, aprendiz de Freud, depois rompeu com Freud, né, e foi ter sua própria linha de estudos. Jung, ele chamava isso de inconsciente coletivo, né? Ou seja, o que é o inconsciente coletivo? É a carga instintiva, né, genética, de informações, né, simbólicas, né, arquetípicas, né? Jung, digamos assim, ele cunhou o termo, né? Ele colocou esse termo, digamos assim, para o mundo, no arquétipo. O que é o arquétipo? O arquétipo são verdades universais, né? Vou dar um exemplo de arquétipo. Por exemplo, é uma ideia básica. Vamos dizer que
a ideia básica de um copo, né? O copo em si, ele não é a essência da ideia, né? O copo, ele contém uma ideia. Qual é a ideia do copo? A ideia de que uma coisa pode ser contida dentro da outra. Então, isso seria o arquétipo, a ideia de que algo pode ser contido dentro de outra coisa. Então, o copo, né? A caixa d'água, né? O próprio estômago, ou seja, qualquer recipiente que possa conter algo, né? Que possa armazenar algo. Né? Isso é arquétipo, é a ideia essencial, é a ideia universal. Então nós damos nomes, né? Nós damos nomes, a copo, é caixa d'água, é estômago, uma casa, né? Pode ser, a casa também pode, a casa contém elementos dentro dela, qualquer recipiente. Então essas ideias são símbolos, nomes que encerram uma ideia básica, essencial, que é o arquétipo. Né? A ideia de que algo pode conter algo dentro de si. Né? Uma coisa pode servir como recipiente para outra coisa, né? outros volumes. Né? Então isso seria a ideia essencial, a ideia básica de arquétipo. Então, Jung mostrou que esse inconsciente coletivo, né? Essas informações gerais, né? Que era passado de espécie para espécie. Aí Freud mostrou que, né, tudo bem, essa é a questão do id, né, do inconsciente coletivo. Freud mostrou o quê? Que a criança, ela está incompleta na sua formação, então ela possui o ego. O que é o ego? O ego é a autoimagem, né? O ego é a condição da mente que quer experimentar a vida. Né? O ego, ele compreende a diferença entre ser e estar, né? Que é diferente de ser e estar. Ele compreende a diferença entre ser um indivíduo, né, e estar num ambiente. Então a criança consegue já diferenciar, desde que ela nasce, o ambiente dela própria. Entretanto, a criança ainda não tem o senso crítico, né, das relações. Né? Ela não tem o senso crítico das relações sociais, das responsabilidades morais. Né? E esse papel quem faz quando a criança é pequena é exatamente a figura paterna. Né? Que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, qualquer um que represente a autoridade paterna. Né? Alguém que vai dizer isso pode, isso não pode, isso convém, isso não convém. Né? Então a criança, quando ela tem até os 7 anos de idade, mais ou menos, porque é mais ou menos um consenso entre os psicólogos que mais ou menos na faixa de 7 anos é que se estrutura a personalidade. Né? A partir daí a criança já tem uma personalidade formada, ou seja, já tem os 3 aspectos desenvolvidos, o id, né? O ego, o superego, né? Porque o id e o ego praticamente ela já tem quando nasce. Né? O terceiro elemento, que é o superego, né? Que talvez seja o mais importante para o equilíbrio, né, psicológico da criança, ele vem mais ou menos aí por volta de uns 7 anos. É um desenvolvimento ao longo de 7 anos, mais ou menos, em que a criança vai criando seu próprio superego. Né? Inicialmente quem faz isso é a figura paterna. Então, pare e pense. Né? É uma defesa que Freud fazia. Né? O que é o sentimento religioso? Né? Então a criança, ela vive num paraíso. Porque quando você vive do instinto do ego, não é? Quando você vive do instinto do ego e você ainda tem alguém que te provê, alguém que cuida de você, alguém que cuida da sua alimentação, alguém que te dá carinho, né? Alguém que te ama, mesmo com todos os seus erros, com todos os seus defeitos, porque a criança ela tem essa capacidade de evocar isso. Qualquer filhote na natureza, ele é fofinho, né? Ele é engraçadinho, né? Isso é o grande lance da natureza para fazer com que esse filhote seja bem cuidado, seja amado pelos pais. Né? Então, todo filhote na natureza, seja animal ou humano, evoca, né, uma questão de uma certa caridade, de um certo afeto, de um certo amor. É o tal do fofinho. Né? A criança é sempre fofinha, o filhote é sempre fofinho. Né? Justamente a natureza parece que provoca essa reação, né, nos adultos, exatamente para que os adultos, pelo instinto, cuidem
dos filhotes, né? Cuidem dos que ainda são inexperientes. Então, você veja bem, acompanhe comigo o raciocínio. Uma criança, ela vive num paraíso. Todos nós fomos crianças. É claro que existem as crianças que sofrem maus tratos, isso aí são condições à parte, né? Nós estamos falando aqui de crianças que têm um desenvolvimento normal, né? Estamos falando aqui da regra, não da exceção. Então, a criança que se desenvolve bem, que tem uma família equilibrada, que tem na figura do pai o alter ego, ou super ego, ou ego pai, cuidando, provendo, alimentando, instruindo, né? Dando carinho, dando afeto, essa criança vive num paraíso, né? Tem a tal chamada síndrome de Peter Pan, né? Você vê as pessoas que vivem uma infância tão maravilhosa que não querem crescer, né? Michael Jackson é um exemplo disso, né? Eu não sei se a infância dele foi maravilhosa, mas ele tinha lá o complexo de Peter Pan, ele não queria sair da infância. Eu não tive uma infância maravilhosa, não tive, mas não me faltou nada, eu tinha um pai, tinha uma mãe, então eu gostava muito de ser criança. Depois, quando eu era criança, eu tinha às vezes esses devaneios, né? Tipo assim, eu não quero me tornar adulto, eu quero viver nesse paraíso que é ser criança, né? E, a princípio, os paraísos sempre tem os dois lados, né? Mas enfim, existe esse pensamento, né, de que o paraíso, né, isso até uma frase cristã, né, que diz que quem não for a Deus como criança não será salvo, né? Então, eu acho que isso é puxado até da psicologia, né? Porque a criança tem a inocência, tem a pureza, e isso parece uma visão de paraíso, né? E que eu até contesto essa visão de paraíso, né? Porque na realidade a criança está na mão de outras pessoas, né? Na mão dos pais, né? Que nem sempre tem conhecimentos adequados para educar essa criança, né? O moral adequado para educar essa criança. Então a criança está sempre na mão inocente, ela está sempre na mão dos outros, né? Ele não tem ainda o superego, ele não tem ainda a capacidade de autogerenciamento, né? Então, partindo desse raciocínio, a criança, ela vive um paraíso, né? Ela vive num paraíso de inocência, onde a responsabilidade nunca está nela, está sempre nos outros, seja pelos provimentos materiais, né? Ou seja pelas questões psicológicas, porque a criança ela está sempre querendo sugar algo dos pais, né? Ela está sempre querendo carinho, atenção, afeto, e ela nunca olha para si, né? A partir do momento que ela cresce, né, ela automaticamente tem que ter um rompimento, é quase como se fosse um luto, né, um luto mesmo. Ou seja, quando ela cresce, ela percebe que ela precisa se afastar de certa forma dos pais. É o fenômeno aí da pré-adolescência e da adolescência, dos rompimentos, das rebeldias, né, de querer se estabelecer uma identidade, né? se estabelecer uma individualidade, né? É muito comum, então, nessa fase pré-adolescente, né? 12, 13 anos, né? Pré-adolescência e adolescência, essa fase costuma ser muito conturbada, porque é a fase do choque, né? É a fase em que o indivíduo quer experimentar, né? Ele quer pela primeira vez voar, né? Sozinho, né? Alçar voo, né? Bater as asas, né? Mesmo que isso seja doloroso, mas o indivíduo sente essa necessidade, é parte do desenvolvimento natural da criança. Agora veja bem, o que Freud é genial nesse aspecto, né, e que isso eu acho que deveria ser mais ensinado nas escolas, ser mais mostrado, porque o que é mostrado, né, o que é conhecido, né, quebra-se muitos tabus e existe muita evolução quando existe o conhecimento, né, a propagação do conhecimento. Isso que eu vou falar agora é uma coisa conhecida por psicólogos, né, é conhecida por psiquiatras, é conhecida por pessoas da área de saúde, né, que geralmente lidam com essa parte mais da psicologia, da mente, né, mas é muito pouco conhecido pelas pessoas comuns, pelas pessoas que vivem suas vidas normais, né, que muitas das vezes são manipuladas, né, que muitas das vezes não têm a condição de compreensão básica, né, sobre o próprio funcionamento da sua mente, né. Muitas dessas pessoas acabam caindo na religiosidade, acabam caindo na superstição por falta de conhecimento, né, por falta de conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento, ela não tem alternativa, né, ela não tem liberdade, né. Não existe liberdade onde não existe conhecimento.
né? É essencial para a liberdade, para a condição libertária, né, da consciência, né, a amplidão, né, do conhecimento, a divulgação desse conhecimento de uma forma ampla, né, para que o indivíduo possa optar, né, possa escolher. Eu vou até a última análise. Quando você chega num conhecimento, muitas das vezes você nem tem condições mais de optar, né? Porque o optar é muito a questão da opinião, né? Optar por algo, muitas das vezes é uma questão de opinião, uma questão de direcionamento cultural, né? Muitas das vezes tem pessoas que optam, né, por isso ou por aquilo, simplesmente porque elas têm que ter alguma opção, né? Elas não sabem qual é a verdade, elas não têm conhecimento de causa, elas não têm conhecimento, logo elas optam, né? Isso também é um pouco confundido com liberdade, né? Tem uma frase muito interessante, eu não sei nem a quem é atribuída essa frase, mas eu ouvi uma vez e mexe comigo essa frase até hoje. A frase é: liberdade é saber obedecer. Parece meio contraditório, parece meio paradoxal, né? Como é que eu posso ser livre obedecendo, né? Mas acontece que quando você chega num parâmetro de verdade ou de realidade, não há mais opção, a verdade é essa. A única verdade é essa. Por mais incrível que pareça, mais paradoxal que isso pareça, na realidade, quando você opta pela verdade, você deixa de ter opção, né? É interessante isso, né? Porque a única opção que vai existir é entre o certo e o errado, né? A única opção que vai existir é entre o que é lógico e ilógico. Então, se você escolher o ilógico, por que você vai escolher o ilógico se você conhece o lógico? Por que você vai escolher a inverdade se você conhece a verdade? Então, na realidade, não é muita opção, né? É por isso que muito poucas pessoas buscam esses caminhos. Porque, na realidade, a verdade, se você for ver, né, se você for observar profundamente o que é a verdade, o que é a noção da realidade nua e crua, a noção da última instância da realidade, né? Se você for observar isso, você vai ver que isso é exatamente a não liberdade, né? Isso é exatamente você ter consciência de que você não tem opção. Não é por isso que dizem que quem cruza o caminho do ateísmo, né, quem cruza essa linha, né, ou seja, abandona a religião, que é dogmática e racional. A religião ela tem um conteúdo de condicionamento mental, né? O indivíduo ele é colocado dentro de um contexto, né, que não é de forma alguma real, é um contexto construído, né? E esse indivíduo, ele sim, né, aí sim existe a opção, né? Aí sim existe o livre-arbítrio. O indivíduo opta por aceitar esses conceitos sem questionar, né? É uma opção, né? Não existe religiosidade imposta, né? A religiosidade, o indivíduo simplesmente aceita, né? Ele decide crer em alguma coisa e acabou. Então, na realidade, essa opção, né, por escolher algo contextual que não tem a ver com o real, é uma questão puramente de opção individual, seja por ignorância, seja pelo que for. Mas o indivíduo, isso conforta o indivíduo de alguma forma, o indivíduo opta por aquilo ali, independente de ser verdade ou não. Agora, quando você ultrapassa aquele limite, não é, imposto pela religião, que é o não questionar, e você decide questionar, e você decide buscar o que é cansativo, penoso, sofrido. Muitas pessoas se mataram por causa disso. É um conhecimento perigoso, não é um conhecimento fácil, né? Entrar por essa toca, né, do coelho da Alice, entrar por essa investigação da Matrix, né, do que é a Matrix, do que é a realidade, entrar por isso aí, entrar por esse caminho, é perigoso, não é fácil, né? Como diz, né, o filme Matrix é um filme realmente muito interessante, é um filme pontual, né? É um filme que, para mim, é mais do que um filme, aquilo é uma aula, né? Matrix, fica aqui a dica, se alguém por acaso não assistiu o filme, né, que eu acho que são raras as pessoas que não assistiram, mas se alguém assistiu, não assistiu a Matrix, ou assistiu e não compreendeu a mensagem,
fica aqui a dica, assista, porque tem uma frase no filme que o Morfeu, né, que é o grande libertador, né, o grande homem que traz a informação, o conhecimento, né, do que é a Matrix. O Morfeu tem uma hora que ele fala: tudo que eu ofereço é verdade, nada mais. Ou seja, ele quer dizer com isso que a verdade nem sempre é boa, a verdade nem sempre é libertadora, né? Porque e quando você descobre na realidade, quando você descobre a verdade, muitas das vezes você deixa de ter opção, né? Por exemplo, eu hoje não tenho mais opção, entendeu? Porque eu descobri o caminho científico, o caminho de investigar e chegar a uma síntese do que é a realidade. Entendeu? Uma vez que você chega nessa síntese, em que você faz inúmeras experiências, comprova e recomprova aquilo, você deixa até de ter livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio é uma questão que a igreja sempre colocou, né? O livre-arbítrio é uma questão até que a filosofia sempre vislumbrou, né? Mas na realidade, volto eu à frase que eu disse anteriormente: liberdade é saber obedecer, né? E quem não tem disciplina, quem não tem regra, quem não percebe que a vida é feita de regras, né? Que a vida é feita de contingências, né? Esse indivíduo não é maduro. O indivíduo que é maduro, ele compreende que a sua liberdade está atrelada à liberdade do outro, que a sua liberdade está atrelada à condição social, que a sua liberdade está atrelada à realidade científica, à realidade demonstrável, né? Então, hoje, por exemplo, eu não tenho alternativa mais. Eu cruzei uma linha, né? Eu acho que todos os chamados ateus, né, as pessoas que romperam com os grilhões, com as prisões do livre-arbítrio, né? Que romperam com os grilhões das opiniões pessoais. Porque o que é livre-arbítrio se não opinião pessoal? Livre-arbítrio é o que é pregado por essa democracia falsa que nós vivemos, né? A democracia diz: faça o que você tem que fazer, né? Tem uma frase que Raul Seixas que faz o que tu queres, pois é tudo da lei. O que é isso? Isso é crime, isso é barbárie, isso é fazer o que você quer. Não existe um sistema que envolva várias consciências fazer o que você quer porque é tudo da lei. Não existe isso. Entendeu? Isso é por isso que o Raul Seixas foi associado, né, negativamente até ao satanismo. Então, porque existe também esse aspecto do satanismo. As pessoas pensam que o satanismo, o satanista, é contra a religião. Não, o satanista é mais religioso do que o religioso. Ele também acredita no diabo. Se ele acredita no diabo, ele também acredita em Deus. Então o satanista não tem diferença nenhuma em relação ao cristão. Se houver uma guerra, ambos vão se matar, ambos vão arrancar cabeças, ambos vão estuprar, ambos vão... Toda a barbárie vai ser autorizada porque existe o ódio. Então quando você chega no conhecimento moral, não moral não, mas o conhecimento ético do que tem que ser feito num dado momento para resolver um problema, no que você pode fazer, e a sua atitude sempre está atrelada a consequências em relação ao outro, e em relação à própria sociedade como um todo, né? Então você deixa um pouco de ter livre-arbítrio, né? O seu livre-arbítrio fica limitado, né? Na realidade é essa: quem é ético não tem liberdade total, né? O ser ético, ele está sempre se pensando, né? Mas ele nunca consegue se pensar afastado do contexto no qual ele existe. Isso é ética, né? A ética é posso, mas não devo, né? Essa preocupação consigo próprio, com o outro, né? Mas não só com o outro, né? Com o outro no sentido de sociedade. Então, eu fiz toda essa, né? Esse prólogo, né? Esse preâmbulo, fiz toda essa colocação para explicar o que Freud explicou, né? Ou seja, quando a criança ela decide romper com os pais, ela vai ter que ter um caminho solitário, ela vai ter que ter um caminho de sofrimento e de luto, né? E na psicologia humana nós sabemos que existe um recurso chamado compensação. Toda vez que você se sente só, né? Toda vez que você se sente com uma dor muito grande, você quer compensar isso de alguma forma,
né? Então o que acontece com a criança? Ela, quando ela cresce, né, que ela tinha lá o seu conforto com os pais, a sua proteção, né, e de repente ela rompe com isso, né, a partir lá dos seus 7 anos, né, e começa a querer andar com as próprias pernas. O que acontece? Ela quebra a cara, né, muitas das vezes ela erra, ela sofre, ela chora, faz parte do processo natural de desenvolvimento da consciência, né, de maturidade, né? Sofrer, chorar, errar faz parte. Isso faz parte de qualquer crescimento. Ninguém aprende nada acertando, né? A gente aprende errando, né? O erro é importante. As pessoas tendem a tentar diminuir a derrota e o erro. Não, a derrota e o erro são o que fizeram construir a sociedade, né? Se tudo fosse confortável, se tudo fosse maravilhoso, se tudo fosse perfeito, a gente não estaria na evolução que a gente está hoje, né? As guerras trouxeram diversas evoluções tecnológicas. As guerras trouxeram diversas reflexões na sociedade para que essas guerras não tornassem a se repetir. Então, esse erro, né? O erro faz parte do aprendizado humano, né? Então, errar é natural, né? Burrice é persistir no erro. Então, um erro pode te ensinar muita coisa, né? Então a criança, quando ela rompe com os pais, automaticamente ela tem uma carência, né? Que carência é essa? A carência do pai, né? Ela agora está sozinha, né? Ela agora está responsável pelos seus próprios atos, pelas suas próprias atitudes e pelas consequências das suas atitudes. Então isso gera na consciência individual uma carência, né? Porque não é fácil. O que é o surgimento da religiosidade? Para Freud, né? Para a psicologia e para a própria visão ética do que seria, né? Para a visão realista do que seria o princípio do sentimento de espiritualidade. É exatamente o rompimento, né? Porque quando você rompe em relação aos seus pais, né? Quando você deixa de ser dependente dos seus pais ou da figura paterna, né? Você sai da casa do pai, né? Que é a mesma simbologia que existe na Bíblia falando da queda do Éden, né? O que é a queda do Éden senão a saída da casa do pai, né? O Éden é o quê? É o jardim onde o homem não tem consciência própria, entendeu? Onde o homem não tem poder de optar, ele não tem essa questão ética no Éden, né? No paraíso, né? Mítico, naquele paraíso mítico do Éden ali da Bíblia. Então, o homem nem sequer sabe que está nu, ele nem sequer tem consciência do seu próprio corpo e que ele e Eva, Adão e Eva, são diferentes. Não. A consciência representada no Éden é de um homem que não consegue ter individualidade. Ele acha que ele, a serpente, Eva e Deus são uma coisa só. Então ele confia, ele não tem ética, né? O Éden é um local sem ética, é um local de pura moral, né? Puro dogma, pura imposição. O Deus representado ali no Éden é um ditador, né? Ele manda, ele não explica, ele simplesmente manda e exige obediência, né? É o simbologia do Éden. E quando o homem opta, ou seja, né, por ele não ter conhecimento de causa, ele escolhe um lado ou outro, então ele acaba escolhendo 50%, né, acaba escolhendo errado, né, acaba nesse jogo escolhe errado, né? O que ele desobedece a Deus, né, e ele cai da casa do pai, ou seja, ele sai da ordenança divina e cai no mundo da responsabilidade pessoal, né? Tanto é que o texto lá diz: agora você há de tirar o alimento da terra com o seu próprio suor, né? Então isso é uma simbologia da própria psicologia humana, né? Você sair da casa do pai representa você criar o seu próprio superego. O que a religião diz? Principalmente a religião ocidental. Você não pode caminhar com as próprias pernas. Se você caminhar com suas próprias pernas, você está fadado à desgraça, né? Você tem que caminhar nos caminhos de Deus. Você tem que colocar suas decisões nas mãos de Deus. Ou seja, você não é nada. Você não tem capacidade de andar com suas próprias pernas. E a própria religião ocidental, né, principalmente
a religião judaico-cristã, o que ela diz? Ela diz que se você pensar por si próprio, você está fadado ao erro, né? Você tem que sempre pedir orientação divina e sempre esperar que Deus te dê respostas, né? A coisa nunca vem de você, né? Nunca cai direto no seu colo. Então, isso é a maior simbologia desse rompimento da criança, né, com o pai. E Freud também, genialmente, né, ele observa que o próprio Deus, né, na cultura judaico-cristã é visto o quê? Como o pai. Né? Ele é relatado como o pai. Né? Esse pai tem relação direta com o ego pai. Né? O ego pai é aquele que te limita, né? É aquele que te controla, é aquele que diz o que é certo, o que é errado, enquanto você não sabe, né? Enquanto você é criança. Mas depois que você cresce, você é obrigado a construir o seu próprio ego pai. Você é obrigado a romper com esse pai, né? Simbólico, né? É esse pai que te controla. Né? Quando você rompe com esse pai que te controla, você cai do Éden. Você sai do paraíso e é arremessado no inferno, arremessado na terra. Né? E quando você está na terra, o que acontece? Ou seja, quando você está na maturidade, sozinho, né? Desolado, né? Você tem que ganhar um pão com o suor do seu rosto, né? Você tem que trabalhar no dia a dia, né? Você está afastado de Deus, ou seja, você está afastado do Pai. Você tem que ser o seu próprio pai. O que gera isso numa condição psicológica humana? Isso gera uma carência. É mais do que natural. Né? Gera, né, uma sensação de que você foi renegado, de que você foi esquecido. Né? Não existe nada pior dentro da psicologia. Por isso que a psicologia sempre indica que você tenha socialização, que você se cerque de pessoas, se cerque de grupos, se cerque de relações. Né? Por quê? Porque a psicologia ocidental, diferente da psicologia oriental, ela não tenta mostrar para você que você é um indivíduo, né? Único, isolado, né? E que você precisa aprender a lidar com isso. Não. A psicologia ocidental, ela quer te confundir com um grupo. Né? Ninguém é ninguém se não fizer parte de um grupo. Ninguém é um indivíduo se não tiver ressonância em relação aos outros indivíduos. Né? Isso é uma coisa que existe cristalizada no conceito da psicologia ocidental. Né? Não existe indivíduo isolado. Né? O indivíduo tem que estar sempre atrelado a diversas relações para se sentir completo. Né? Quando na religião oriental é o contrário. Né? Na psicologia, não vou nem falar na religião, né? Que eu considero a religião oriental, como eu já falei num vídeo anterior, mais psicologia do que propriamente religião. Então, na psicologia oriental, o indivíduo tem que fazer exatamente o caminho inverso. Ele tem que se isolar. Né? Ele tem que aprender que ele nasceu sozinho. É aprender que a visão dele é única. Que a visão dele é uma cosmovisão individual. Né? Isso é uma grande transcendência. Aí, a partir do momento que o indivíduo se aceita como único e isolado, aí ele pode até ter um compartilhamento de informações com os outros, ter uma integração com os outros, mas sempre entendendo que ele é único, que ele tem uma opinião, que ele tem uma posição individual, o que não é, de forma alguma, né, propagado na psicologia ocidental. Então, o que acontece? A maior explicação da espiritualidade, eu espero que vocês estejam acompanhando esse raciocínio, a maior explicação da religiosidade, do sentimento religioso, do sentimento em relação a um suposto Deus, né, a um Pai divino, é exatamente a grande válvula de escape da consciência humana. Porque uma vez que eu cresço, né, que eu viro Pai, eu fico com uma carência muito grande. Então, geralmente, quando a pessoa cresce, quando o indivíduo cresce, né, e se torna pai, ele fica com a carência do pai. Né? Ele se torna homem, ele se torna provedor, ainda jaz no seu inconsciente o aspecto de filhote, né, de ser carente, né, de ser frágil, né, de ser que precisa de um conforto.
de precisa de um carinho, de precisa de um afago, não é? Todas essas questões são vislumbradas pela psicologia, isso é muito interessante. Então esse indivíduo, né, por mais adulto, maduro que ele seja, ele vai ter um vazio dentro dele, ele vai ter uma necessidade de ter uma válvula de escape para poder se sentir de novo naquele paraíso que era quando ele era criança, né? E aí vem a religião, né, para dar isso para o indivíduo, né? Do ponto de vista puramente psicológico, que é uma compensação, né? É o indivíduo que, como pai, ele ainda se sente filho, né? Como adulto e homem, ele ainda se sente uma criança, né? Como confortador, o provedor, o que mantém, o que provê, ele ainda sente a necessidade de ser provido, de ser mantido, né? Aquele que dá a proteção, no fundo sente a necessidade de ser protegido, né? Isso é uma das maiores verdades da psicologia, né? Então esse indivíduo ele encontra na religião, né, na figura do pai, né, do alter ego, do superego pai que a religião impõe, o grande conforto, né, a grande volta às origens, a grande volta ao Éden, onde não existe mais responsabilidade, onde não existe mais obrigações, onde ele é uma criança novamente, né, que pode ser cuidado pelos seus pais ou pelo seu grande pai, né, que é representado com aquela figura patriarcal, né, do velho segurando o cajado no monte, né, aquela visão tradicional antropomórfica de Deus, né. Eu encerro aqui nosso vídeo, minha explanação de hoje. Obrigado.